Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje eu trago uma declaração do presidente do Supremo Tribunal, o ministro Barroso, que diz que logo haverá o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, citando aquele que teria havido um golpe lá do 8 de janeiro. Mas vejam se o ministro do Supremo precisa falar ao público que o julgamento será justo e não vai ser considerado em maneira alguma as questões políticas. Mas mais adiante eu vou mostrar para vocês que existe, e principalmente por parte dele, o presidente do Supremo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse a jornalistas em Campinas, em São Paulo, ontem, segunda-feira, que uma eventual denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro será apreciada pelo tribunal com seriedade, examinando provas. Também defendeu que a sua visão no direito não é politizada, portanto, o julgamento também não teria um viés. Abre aspas. Se o Procurador-Geral da República vier oferecer denúncia contra quem quer que seja, o Supremo vai apreciá-la como deve apreciar tudo na vida, com seriedade, examinando as provas. O processo penal, sobretudo, é prova. Se tem prova, você decide num sentido. Se não tem prova, você decide num outro. Fecha aspas. Segundo o presidente da Suprema Corte, em quase 12 anos como ministro do STF, a sua visão foi fundada no que é certo, justo e legítimo, e não em uma visão politizada. Defendeu que essa posição, a sua, é a mesma que o Supremo Tribunal Federal deve seguir. Lembrando, eu disse ontem aqui que o parecer do Gonet sobre as provas apresentadas pela Polícia Federal naquele inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022 é esperada desde o retorno do ano judiciário, que aconteceu no último dia 3 de fevereiro. Os investigados foram indiciados pela Polícia Federal pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. E aí fala-se muito no ex-presidente Jair Bolsonaro porque ele foi apontado como o chefe dessa organização criminosa que daria aí o golpe de Estado em 2022. E agora, mesmo o ministro dizendo que o julgamento não seria politizado, pois seria técnico e justo. Mas vejam aí, a internet não perdoa e eu trouxe a vocês o que ele se manifestou em um outro período, numa reunião da UNE. Aí você tira suas conclusões se ele está falando com a verdade ou não. Depois de ser vaiado em um evento da União Nacional dos Estudantes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, reagiu e criticou o bolsonarismo. Vamos ouvir. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. E com a maneira cordial com que ele se dirige às pessoas em público, não quando está falando com um público selecionado, escolhido, que o apoia. Essa frase que ele disse numa outra situação, lá no exterior, uma mesma mulher, dita aqueles que eram os perigosos manifestantes que queriam derrubar o governo do 8 de janeiro, uma cabeleireira, a Débora Rodrigues. Ela escreveu essa frase com um gloss que pode ser retirado ou lavado com água e sabão, lá numa estátua do Supremo naquele 8 de janeiro. Ela foi condenada a 17 anos de prisão, dosimetria excelente do Supremo Tribunal Federal. E agora, com o pleito dela cumprir prisão domiciliar, embora que tenha 2 filhos menores e que a lei permite, já foi negada para a sua defesa, porque ela cometeu o grave erro de tentar derrubar o governo. Vejam do que estou falando. Pra gente
senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Perdeu, mané, numa mola. Sério. Brasil defende. O Brasil defende. Também ainda temos uma declaração, quando questionado no programa Roda Viva, que não agradou nem aos repórteres e nem ao governo. O ministro da Defesa, o Múcio Teixeira, dizendo que Bolsonaro o ajudou, inclusive, na interlocução quando ele assumiu o ministério e que não houve golpe nenhum. É o que ele disse. Ele respondeu a eles que é o que eles dizem, mas não é o que ele pensa, e ele já havia falado logo depois. Não reconhece como golpe, e ele disse as razões. Aí está o vídeo para comprovar. Ele nos impulsou, eu acho que é a minha, Flávio Dino, e começamos a primeira dificuldade de ser recebido pelos comandantes. Foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega de muitos anos, foi inclusive liderado quando eu era líder do governo lá no Congresso Nacional, sempre tivemos uma relação muito boa, e eu fui falar com ele, disse, olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando, você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Ele telefonou para os 3 comandantes, um não me recebeu, em hipótese nenhuma, foi o comandante da Marinha. Mas teve uma coisa curiosa, ele não foi passar o cargo, a transmissão foi 10, 11 horas, mas ele foi para o nosso almoço, com todos juntos ali, foi uma coisa, foi mais, eu acho que a fase mais complicada já passou. O início foi péssimo, do dia 8 até abril, eu me senti órfão, porque a direita zangadíssima, porque os militares não aderiram ao golpe, e a esquerda muito zangada, porque achavam que os militares tinham criado aquele golpe. Na realidade, nós devemos a eles, nós não ter tido o golpe do dia 8, né? E ficamos tentando conversar. Passou a fase mais difícil, nós atravessamos, passou um ano, no segundo ano eu achei que já tinha sinalizado ao presidente. E o que o presidente pediu para o senhor? Ele disse, olha, Múcio, nós estamos numa fase difícil, nós somos amigos, eu sei das suas pretensões, que está mais à disposição da família e dos amigos, mas eu preciso que você fique, porque nós estamos aí com alguns desafios, eu não queria abrir mais um problema. E os comandantes militares também não querem. Mandaram pedir, falaram, não sei com quem, parece que houve a interferência de algum ministro do STF, foi esse boato que correu e ele... Por estas e por muitas outras razões que o ministro Múcio Teixeira estará saindo do ministério. E vejam só o que pode acontecer no Brasil. Como a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, está entregando seu cargo por ter passado o prazo e novas eleições vão acontecer, existe a cogitação de que ela possa ser a ministra da Defesa. Vejam só, aí as nossas Forças Armadas estariam arrasadas realmente. Mas eu espero que você, ao assistir o nosso vídeo, tenha uma boa matéria para que vocês comentem, opinem e, se for o caso, se inscrevam no canal. É Pepe Severo no YouTube. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.